O estudo foi feito na Universidade de Coimbra, em Portugal, um mestrado interdisciplinar em intervenção social, inovação e empreendedorismo, sediado na Faculdade de Economia da Universidade. Foi um estudo de casos, um caso analisado, a gente vai ver mais para frente, né, lá em Lisboa, e um caso analisado aqui no Rio de Janeiro, empreendimentos culturais no contexto da economia criativa, em regiões urbanas de baixa renda, digamos assim, em territórios urbanos com carências socioeconômicas. Em que medida a presença desse tipo de empreendimento nesse tipo ou nessa espécie de território pode contribuir ou indicar alguma possível contribuição desse contexto de economia criativa para essa realidade, né? E no decorrer da pesquisa, a gente identificou que a economia criativa pode ser até enxergada um pouco de forma diferente também. Então, a gente vai ver aqui na pesquisa, nos resultados, que além desses estudos de caso, em paralelo com o trabalho teórico, uma das grandes contribuições, eu imagino, da pesquisa foi esse repensar a economia criativa e até propor uma nova conceituação. Contexto inicial, né, que originou o interesse pela pesquisa. Na nossa antiga unidade de desenvolvimento territorial, eu coordenava lá uma atuação do SEBRAE em regiões urbanas de baixa renda. Foi feita, então, por nós uma metodologia a partir da experiência do Rio de Janeiro para atuação nesses territórios. E isso trabalha muito a questão da intersecção, digamos assim, entre o social e o viés de negócio, né? O SEBRAE sempre teve esse impacto social, esses objetivos até socioeconômicos, digamos assim, mas pela nosso DNA, os nossos objetivos institucionais, né, o nosso foco é a geração de renda, o aspecto econômico. Mas essa intersecção entre o social e o econômico era uma coisa também que me instigava no sentido de que até que ponto o SEBRAE pode, sim, explicitar mais essa intersecção com o social, em que medida isso tem relevância em termos de indicadores até, né? A realidade, na época, né, de pacificação de favelas, ou seja, isso proporcionou o próprio SEBRAE no Rio de Janeiro, no caso, né, atuar e proporcionou também mais estudos, contribuindo para uma pesquisa na área, né? A economia criativa como estratégia de desenvolvimento, isso também, como a gente vai ver, tem sido muito falado. Então, todo esse contexto gerou então, o interesse por uma pesquisa que, como vocês viram, o tema do mestrado, o título do mestrado, né, a programação, vinha ao encontro, né, mestrado em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo. O problema de pesquisa, então, a partir desse contexto, foi verificar qual seria uma amplitude conceitual e potencial, né, em termos de resultados mesmo, da economia criativa como fator contribuinte nesse contexto, né, de territórios urbanos com carências socioeconômicas. Aqui foi exatamente uma explicação e um recorte desses territórios. O que seriam, então, territórios urbanos com carências socioeconômicas e como foi possível, então, analisar, não de forma comparativa, digamos, mas fazer um paralelo, na verdade, entre esse caso lá em Portugal e o caso no Brasil. Nós vemos aqui que as favelas do Rio de Janeiro, em termos de carências socioeconômicas, né, já nascem, pelo histórico, já nascem com, a gente conhece bem a realidade, né, com diversas carências sociais e econômicas. Por sua vez, por exemplo, em Lisboa e em outras cidades da Europa também, nós temos algumas áreas urbanas degradadas, ou seja, eram áreas centrais que, com o passar do tempo, passaram a ter uma diminuição do comércio, uma diminuição da circulação de pessoas, e aí problemas como drogas, violência, habitações muito precárias, muito antigas no caso, né, fez com que a realidade se aproximasse um pouco dessa realidade nossa de favelas. A gente pensa que é muito diferente, mas em termos de habitações, inclusive, às vezes as habitações são mais precárias em áreas urbanas degradadas lá, por exemplo, em Lisboa e alguns bairros, do que algumas casas em favelas, por exemplo, né? Agora, o importante é que essa intersecção aqui, né, foi o que foi chamado de territórios urbanos com carências socioeconômicas, que abrange então, tanto casos lá quanto aqui. E aí, a perspectiva de desenvolvimento desse território seria no sentido de diminuição, como a gente vê aqui no gráfico, diminuição dessas carências socioeconômicas.